Olá, pessoal, Olá. tudo bem? Estamos aqui em mais um Pode Contar. Pode. Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver em São Bernardo do Campo. Estou aqui apresentando as minhas amigas Kátia Veloso, Olá, pessoal. Regina Rai, Olá. Kelly Rodrigues. Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre o Dia do Cliente. Kátia Veloso. Pois é, olha só que bacana, Kátia. Dia do cliente. Dia do cliente. Todo mundo é cliente. Todo mundo é Todo cliente. Não é? Vixe. Todo mundo é Você cliente. que aí acompanha a gente, né? Você já deve ter comprado algo, já deve ter pago por um serviço. Sim. Então, todo mundo é cliente. De alguém. De alguém Todo ou de mundo é alguma cliente, coisa, né? isso. E assim, às vezes, a gente nem se dá conta, né? Mas se de manhã você, sei lá, foi na manicure, depois você passou no mercado para comprar Comprou alguma coisa, pão. depois você foi na feira, você está sendo cliente, assim, várias vezes no Várias dia. vezes. Em situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Mas olha que bacana. Hoje é dia 11, né? Dia do cliente é dia 15 de setembro, daqui a 4 dias. E você fala, então onde surgiu? Porque tem uma data que é internacional, que é mundial, que é o dia do consumidor. Mas hoje, daqui a 4 dias, é o dia do cliente. Essa é uma data nossa. Ela foi criada, só para vocês terem uma ideia, em 2003, no Rio Grande do Sul. Teve um empresário que ele trabalhava com marketing e resolveu criar o Dia do Cliente ali, algo local, para poder celebrar justamente isso. Né? Com qual objetivo? Celebrar o vínculo. Porque se um serviço existe, se uma empresa existe, se um produto é produzido, é porque alguém na tem outra alguém, né, ponta que consome aquilo. que consome, né? está interessado no produto ou no serviço. Então, para valorizar esse cliente e, inclusive, valorizar esse relacionamento. E aí, isso acabou se expandindo. Hoje, já é uma data oficial em 14 estados brasileiros e mais de 160 municípios. Né? Que legal. É o dia, Bastante, hein? não é? Então, veja como a ideia dele pegou. Né? E interessante que ele colocou que o objetivo era, além disso, de também começar a estabelecer um relacionamento emocional com a marca. E aí eu pergunto para Olha que vocês, né? interessante. Vários produtos que a gente consome, alguns a gente vai lá, quer pegar uma novidade, quer ver o que saiu, quer experimentar, mas tem alguns que a gente fala assim, que já é do coração. É. São aquelas marcas das quais você já criou um vínculo. Que a gente não troca, né? Tem uma questão de confiança, não é? Da Uma qualidade mesmo, sabor. questão, não é? Eu só tomo café de uma determinada marca na minha casa. Quando eu Acabou. vou fazer o cafezinho de Cuvalita lá. Sim, do coador, É né? isso. Não de maquininha, eu Isso. só tomo de uma marca. Quando troca, eu já sei que trocou. Me oferece o cafezinho, eu falo, "Ih, já trocou a marca do café." Mas E é diferente. Tinha uma quitanda perto da minha casa que ficou lá anos, desde a minha infância. E aí, assim, era de uma pessoa, né? Era uma senhora japonesa, depois passou para a filha dela, depois passou para a neta dela e depois fechou. É interessante isso. E quando fechou, eu falei assim, eu tô órfão. Porque era um lugar que... Aí você fala assim, mas não tem lugar pra você... né? E eu brinquei, ainda falei assim, meu marido, ela foi embora e nem se despediu de mim, depois de todos esses anos. Né? Então, assim, para você ver como a gente realmente cria. O ser humano, ele é emocional. E ele cria identificação. E aí eu queria trazer só um exemplo bem simples, por exemplo, na questão da aromaterapia, né? Como a aromaterapia ajuda essa questão da fidelização do cliente, porque existem, por exemplo, hotéis que fazem consultoria para que você crie uma fragrância especial Exclusiva, para né, aquele para aquele- hotel. Então, quando você entra naquele hotel, veja, você está de férias, você está feliz da vida, você está curtindo. A hora que você entra, que você sente aquele aroma, esta lembrança fica gravada e associada no seu cérebro, porque a aromaterapia trabalha com o sistema límbico, que é onde estão armazenadas as memórias. Né? Algumas lojas já fazem isso As também, né? lojas fazem sim. isso para poder criar essa questão do vínculo. Então, o quanto é importante essa ação para o cliente. E é óbvio, a gente sempre sabe, né? Eu não sei, eu lembro vocês, mas quando eu era pequena, a gente comprava produto, nem tinha data de validade. Qual era a validade? Até a hora que você consumir. Ou a hora que você vê um bichinho dentro, Um golfinho Acabou, lá. um golfinho, um Acabou. bichinho e pronto. Então, hoje já tem as datas de validade. Nós já evoluímos muito dentro dessa questão do cliente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um campo muito grande para evoluir. E para exemplificar isso, eu vou chamar os vídeos, né, do nosso quadro Pode Contar, a História é Sua. Olá, tudo bem?
O meu nome é Karina e eu vim trazer um depoimento de uma experiência onde eu me senti desrespeitada ao contratar um serviço, né? Então, eu fui fazer um exame de rotina, um exame de Papa Nicolau, né? Ginecológico. A gente faz todo ano. Todas sabemos que não é a coisa mais agradável do mundo, mas não tem que ser longe de ser doloroso, né, e constrangedor. E eu fui tranquila, né? Quando cheguei lá, tá, o médico, né, iniciou o exame e logo comecei a sentir um desconforto. E eu fiquei tensa. Ele falou, se você não relaxar, eu não tenho como, né, dar continuidade. Respirei, relaxei, tudo para dar continuidade no exame, mas eu sentia muita dor. Porque o trato dele não era delicado como se pede, né? Como se deve ser. Eu senti dor o tempo todo, tá? Muito desconforto mesmo, muita dor e muita vergonha, né? Isso que é triste. E meu esposo esperando lá de fora. E aí eu, né, me vesti e segurando falei, não é possível que eu não vou chorar. Quando eu cheguei no elevador, que eu apertei lá o elevador pra gente descer, as lágrimas começaram a cair no chão. Eu fiquei chorando de dor e de vergonha. Depois quando eu cheguei em casa, né, no papel tinha sangue. Mas passou, né? Aqui é o meu depoimento de um dia não muito feliz, né? E porque foi num hospital de referência, um hospital importante do ABC. É algo que jamais poderia ter acontecido, né? Eu reclamei, não tive uma resposta muito satisfatória, não, mas isso jamais poderia ter acontecido, um serviço pago e muito bem pago, né? Então fica aqui o meu depoimento. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui, vou contar uma experiência não positiva com compra no e-commerce de uma grande rede de distribuição de comida, que quando uma das situações em que você pede um delivery é quando você está trabalhando, quando você não tem tempo para pensar, para escolher muito, para facilitar, para viabilizar, não é mesmo? Então, pois é. Há pouco tempo atrás, na verdade, na semana passada, estava com a minha neta, com minha filha, meu marido, e nós estávamos trabalhando e resolvemos pedir uma comida. Pedimos também numa grande rede de lanches e tinha uma promoção interessantíssima, porque era um conjunto de lanches, vinham 3 lanches, na verdade você compra um e vinha 2 lanches, era um combo de lanches. Então, nós pedimos 2 combos desse de lanche, pedimos mais o refrigerante, pedimos um plus. Ótimo, ok, continuamos no nosso trabalho. Eis que quando chega o motoboy, eu vou subir para retirar. Quando ele vem com o saquinho estava bem magrinho, bem fininho. Eu olhei e falei, moço, esse não é meu. Aí ele falou assim, não, é sim, é o número da senhora. Eu dei o código. Eu peguei na mão, o meu primeiro ímpeto foi não pegar. Eu falei, não, moço, não. De longe, quando ele tirou da bag, eu já falei, não é meu. Falei, não é meu, moço, porque o meu tem que vir 6, aí acho que só tem um. Ele falou, senhora, eu não sei dizer. É óbvio que ele não sabia dizer, né? Isso eu já tinha entendido. Falei, moço, mas eu não posso pegar, esse lanche não foi o que eu pedi. Ele falou, eu também não posso levar de volta. Olha, e tirou a blusa, falou assim, olha, eu não peguei, não foi comigo. E eu de maneira alguma tinha pensado que fosse ele, óbvio. Porque eu já fiquei desconfiada da promoção, entendeu? Eu já estava desconfiada da promoção. Pedi desculpas, falei para ele, pelo amor de Deus, jamais vou pensar que foi você. Eu tenho certeza
que o rolo e a propaganda enganosa das pequenas linhas, aquelas que a gente mal consegue ler, principalmente quando estamos numa situação rápida. Pois é, essas pequenas linhas me pegaram de jeito. Enfim, o motoboy foi embora, nós ficamos sem os nossos lanches, tentamos de tudo quanto foi forma nas plataformas, mas infelizmente eles disseram que a promoção não era naquele dia. Foi essa a experiência. Ok, meninas. Gente, que situação, Obrigado, hein? hein? Obrigada. Obrigada, meninas, por A gente compartilhar agradece. uma coisa assim tão pessoal Sim. e chata, né? A gente agradece a então, Karina, muito né? obrigada. Obrigada a Karina, obrigado a Elaine. Elaine. Karina, a gente está muito solidárias aqui, A gente vai todas ficando com até você. chateada, né? Sim. Vai ouvindo, fica Isso. chateado. E a gente fica bravo com isso, mas assim, uma coisa que é importante, né? Tanto a Karina quanto a Elaine, né? Foram, reclamaram. Aí, às vezes o pessoal fala assim, eu não vou reclamar, porque não vai dar em nada. Não, mas você é mais um. A gente não sabe. De Isso. repente, mais um, e mais um, e mais um. Então, você tem que reclamar. Você tem que ir lá e fazer valer os seus direitos. Daí, a gente vê a importância desse dia, né? Como ele criou, porque essa Sim, preocupação do sim. vínculo. Sim. Como ela falou, é um serviço. Esse serviço tem que ser bem feito. Né? E ela fez esse serviço, infelizmente, não recebeu o que deveria. E da Helene é muito legal também, porque assim, ela poderia, né, falando, olha, foi o motoboy. Ela já percebeu que não foi. Quer dizer, às vezes a gente desconfia, né? Tem aquela luzinha que fala assim, opa, Tem algo É, errado. tem né? algo errado aqui. Uhum. Então, presta atenção para poder ver, né? O quanto é importante. Então, a gente sabe assim, os casos que dão certo, ótimo, você fica feliz. Mas o caso que não deu, então fica esse alerta. Se você é cliente, você também pode estar vendendo ou comercializando alguma coisa com alguém, algum serviço. A gente tem que prestar atenção no que a gente faz, porque senão isso pode chegar até a virar um trauma. E como você falou, né? Às vezes a pessoa fala, não vou reclamar porque não adianta nada. Realmente, às vezes se eu for reclamar, você for reclamar, não adianta. Mas uma, duas pessoas. Mas se tem 10, 20, 50 que reclamaram, Reclamando? vai ter que fazer alguma coisa, né? Aí vai dar algum Sim. efeito, né? Alguma então, coisa tem, né? uhum. E aí o importante disso tudo é para poder entender, né, Regina, assim, como eu estava comentando, isso pode virar um trauma, isso vai gerar frustração, a pessoa vai Sim. ficar com raiva, a pessoa vai ficar nervosa, a pessoa vai ficar irritada, faz parte, né? Além do nosso estresse, do dia a Do dia, dia a dia, né? ainda vem Ainda- mais isso, é. né? E como é que a gente pode usar essas terapias? O que, que a gente pode fazer, bem pensado, Regina, né? para Como- ajudar, além de ir lá e reclamar, que é o Isso. nosso direito, Mas para ajudar a aliviar um pouco essa Isso. sensação de que Foi fui enganado. lesada, fui enganada, Isso é horrível, fui né? maltratada por um profissional, né? Então, uma das terapias que ajuda bastante são os florais de Bach, né, Kátia? perfeito. Porque os florais, assim, como a gente já falou um pouquinho anteriormente, os florais de Bach, a gente faz uma conversa com a pessoa, com o nosso cliente, né? E ele vai trazer o que está incomodando, Perfeito. certo? E a partir daí, do que ele traz, de algumas perguntas que a gente vai fazendo, a partir de algumas palavras-chave que a gente vai identificando, a gente vai escolhendo os florais mais adequados para aquela situação, né? Então, por exemplo, a pessoa pode trazer que ela está se sentindo com muita raiva pelo que ela passou, né? Então, a sensação maior é de raiva. Então, tem um floral específico para raiva. Mas a outra pessoa pode passar pela mesma situação e, em vez de raiva, ela está Ela fica triste. triste, ela está, assim, arrasada, chateada. Então, seria um outro floral, né? Uma outra pessoa, ela pode ser mais sensível ou ela pode ter passado por uma situação mais grave, como a da Karina, por Sim, exemplo, que é uma né? situação grave, né? Que é uma situação muito grave e que a pessoa pode até traumatizar. Você imagina, você vai daí 1 ano depois fazer outra vez esse exame em outro lugar com outro profissional, vai vir aquela memória do Vem que a aconteceu, memória. Sim. né? Então, existe floral também para isso, para situações de trauma. E às vezes a gente faz uma combinação, na maioria das vezes, né, Kátia? A gente faz uma combinação. Então a pessoa traz aí o que ela está sentindo, e às vezes é uma mistura, né, de raiva, de frustração, de mágoa, né, de medo, de tudo de junto. tudo junto e misturado, né? A gente, numa fórmula floral, pode colocar até 6 florais, né? Então, a gente vai ver, às vezes, o que está mais gritante ali, que está Isso. incomodando mais a pessoa, a gente começa a tratar por ali, e depois, conforme isso vai, né,
equilibrando, aí ela vai percebendo outro sentimento, e aí a gente vai aos poucos, ou a gente já faz uma formulazinha Já com coloca 3, tudo. 4 florais, né? E aí ela já trata todos esses aspectos, né? Um floral que é muito bom a gente ter em casa, né? Eu não gosto de falar muitos nomes, porque assim, tem gente que às vezes chega lá na farmácia, não entende direito e fala: "Ah, eu ouvi lá no Pode Contar que tal era bom para raiva. Então eu quero Eu esse". quero esse. Mas às vezes era bom para raiva que você estava sentindo e não a raiva que a outra pessoa está sentindo, né? O floral tem muito isso, assim, ele é muito individualizado. Então, às vezes eu tô com raiva, mas eu, Regina, eu tenho um jeito de lidar com a minha raiva, né? De expressar, né? De expressar a minha raiva, que é totalmente diferente da Kátia, da Kelly e da outra Kátia, né? Então, de repente, o meu floral para raiva vai ser um, o da Kelly vai ser outro, o da Kátia Rodrigues outro, o da Kátia Veloso outro, né? Então, eu não gosto de citar muito os nomes, né? para, né, não gerar essa confusão. Mais um que é muito conhecido é o Rescue, ou Perfeito. Rescue, né? Que é o floral de emergência. Então, esse floral as pessoas podem ter em casa, né? Não precisa de indicação, assim, é só ir na farmácia, né? Geralmente são farmácias homeopáticas que manipulam os florais também, né? E aí, se a pessoa tem um lembrado. frasquinho de Rescue em casa, toda vez que ela passa uma situação que mexeu muito com ela, né? Que gerou um susto, um trauma, uma ansiedade muito grande, ela pode, né, tomar Tomar o ali seu floralzinho. 4 gotinhas, 4 vezes por dia, alguns dias, já vai dar uma amenizada naquela situação, né? E na hora, né, E Regina? na hora, né? Agora, os outros aí é bem individualizado mesmo, aí precisa, né, fazer um atendimento para a pessoa contar um pouquinho para a gente o que ela está sentindo, como que ela lida com aquilo, como ela expressa aquilo, para a gente fazer a fórmula adequada, né? E assim como os florais, outras terapias também, né? Então, a arte-terapia, por exemplo, às vezes a pessoa passou por uma situação tão, né, que é tão estressante que ela não consegue verbalizar. Mas, às vezes, na arte-terapia, através de uma expressão De uma não ação. verbal, né? De um desenho, de uma colagem, de alguma coisa, ela consegue expressar aquilo que ela estava sentindo que ela não conseguia colocar em palavras, né? Então, eu acho que as terapias integrativas ajudam muito nesse momento, né? Eu concordo. Qualquer uma delas. Eu concordo. E aí, Kátia, o que você acha? Ah, eu quero contar história. Hoje eu tô Você a fim quer de contar contar história? causo. Tá Vamos vindo lá. contar caos hoje. Se junta, então, com a Karina, com a Elaine, é. e agora mais Conta o seu um. caos Mas conta aí, Mas essa eu fiquei aqui história. pensando, né? Sim, Primeiro eu vou contar um que eu não gostei, tá. Tá. Uhum. Que até, como a gente tem lá os nossos eventos lá no Bem Viver, né? Então, vez ou outra, a gente tá sempre contratando algum serviço, ou decorando Sim, alguma coisa, né? A gente tá sim. sempre ali, né? Uhum. Vários E aí, serviços. E aí um dia uma pessoa fez uma indicação de um serviço, né? Aí eu falei, vou ver, né? Primeiro a gente vai ver na internet, né? Pra ver a página e tal, pra ver se você vai com a cara. Eu falei, legal, vou mandar. Né? Aí tava lá, porque tem alguns Instagrams que já fica assim, clique aqui, saiba mais. Aí você clica Isso. e já vai pra conversa. Site, isso, é. né? E aí aí eu escrevi, aquela informação e tal, né? Preenchi tudo e tal. E aí não vinha. Passou aquele dia, era um feriado. Mas eu não esperei no feriado. Mas aí passou outro dia, também não veio. Aí eu falei, vou mandar mensagem. Desistiram. Mas eu vou mandar mensagem de novo, Às né? vezes era feriado, passou, né? Mas já depois tinha passado outro dia, né, gente? Aí eu, oi, e aí, tudo bem? Aí a pessoa escreveu assim, e aí o quê? Eu falei, não. É que eu pedi um orçamento e tal, eu entrei em contato aqui. Mas era feriado, você acha que eu vou te atender no feriado? Eu falei, gente... Nossa. Mas era feriado anteontem, né? Ontem já Aí não eu era. falei, não, tá bom. Não, tudo bem. Eu falei, aqui eu achei que em algum momento, essa minha mensagem, ela Poderia ia ser... chegar até você. Aí ela, não, mas não sei o que, daí ela deu uma resposta lá, eu ainda insisti. Eu falei, então, ela me perguntou, né? Eu falei, então, conforme eu respondi aí a pesquisa, é isso, outro. Então, eu queria... não. Passa aqui na nossa loja, no nosso galpão, pra você escolher aí o que você quer. Tipo, ela não quis Gente, nem me dar, sei lá, um orçamento ou uma Mais ou ideia. menos, Era né? algo, era uma coisa assim, temática, né? Uhum. Então, não tinha muito segredo. Eu quero tema tal. Eu tenho isso, Ela outro. tem que pesquisar, né? E Tem é que ver, ela né? que tá oferecendo o serviço. E não falar, vocês lembram do vem aí, Chaves? Vem aqui, você escolheu o que tem aqui, ó. Lembra do Chaves? Que quando o Jaiminho chegava, o carteiro, aí ele vinha com a bolsinha, o pessoal, tem cartão, mas procura aqui. Procura aqui.
Eu falei assim, essa joiminha aqui. Aí, procura aí. Eu fiquei com muita raiva, né? Vê o que você quer, vê o que você gosta. Raiva Vai, aí, vai lá, aí, ó, a raiva, a Eu raiva. falei, quero falar umas verdades, mas não falei nada. Aí depois eu até lembrei do meu professor, né, o Marcel, um beijo até, Marcel, né, professor de metafísica, evolução da consciência, que ele fala, o outro não existe. O outro não existe. Então, se aconteceu com você, o que será que você refletiu naquela pessoa, naquele serviço, naquele contato que fez com que você passasse por aquela experiência? Eu falei, aí ferrou, né? Porque eu tô trazendo a responsabilidade pra mim Pra mim, daquela situação que eu passei que não foi tão legal. Que E daí a gente tá não é falando- que trouxe fácil. raiva. que trouxe Que essa trouxe raiva raiva. toda, né? Que a gente tava até falando da questão dos embustes. Aí, então, é legal também. É claro, não tô passando pano, né? Sim. Porque toda empresa, todo profissional tem que entregar o melhor e tratar o seu cliente com educação, com respeito, com gentileza, né? Mínimo. É o mínimo. Porque afinal, né, o mas aí negócio eu da fiquei pessoa pensando, depende dos clientes. refletindo por que eu fui parar nessa situação. situação. Acho que vale a pena. O que será que a gente tá vibrando? Será que a gente tá reclamando muito? Será que a gente tá passando muita raiva? E tá deixando isso reverberar na nossa energia para trazer aí, de repente, um profissional que não é legal? Uma experiência que não é tão produtiva? Será que em algum momento eu também não tô atendendo bem alguém? Falei, né? gente, eu fiquei Então, preocupada. Eu falei, pessoal, ó, não, hein? Mas aí agora, então eu falei, vamos mudar. Aí eu queria então falar uma experiência positiva. Sim, Legal, Ótimo, é. legal. Porque tem lá a veterinária dos meus pets, Uhum. né, a doutora Giovana, também um beijo pra doutora Giovana. Eu não vou falar clínica, não sei se pode ou não pode, mas assim, tanto a doutora quanto a clínica, eles são muito, assim, respeitosos e assim, sabe? Você vai, aí dali uma semana ela manda WhatsApp pra perguntar, passou um mês, passou 2, ela tá sempre perguntando. Aí outro dia um dos meus pets não passou muito bem, antes de eu ir pra consulta, ela já me encaminhou, Ai, né, que bacana. os exames, Uhum. pra eu já ir pra consulta com os exames, pra otimizar o tempo. Nossa, que ótimo. Então, Que beleza. eu achei aquilo assim de uma delicadeza, Sim. né? Uhum. Aí depois eu trouxe a pet que não tava muito legal, levei pra casa a outra, estranhou, que não tinha nada a ver com a hora do Brasil. Doutora Giovana, o que eu faço com essas meninas? Ai, faz isso, outro. Então, assim, não é só na hora da consulta. Uhum. Ela tá sempre ali, tanto a clínica quanto Tá a dando um doutora. suporte Do Tá constante, suporte, sempre né? dando É. esse suporte. Então eu gostei tanto que eu falei, não, eu não vou contar só a história que não foi Do que- legal. é. Eu também Porque Vamos tem quero. contar muita coisa também. que dá É, certo, né, Então Kátia? eu sou uma cliente satisfeita, porque a doutora Giovana e a clínica onde eu levo as minhas pets, elas são muito solistas, muito calmas, muito tranquilas, adiantam pra gente não ter que passar, às vezes porque às vezes um dia faz diferença, né? Lógico, Sim. né? Vai, Conforme claro a que faz. situação. Então ela Sim. já interveio, então eu acho muito bacana, então eu queria deixar um beijo aqui pra doutora Giovana. legal, né? As experiências que dão certo, Kátia, é bacana. Mas, por exemplo, quando não dá certo, como a gente viu a sua, viu das meninas, e todo mundo passa por isso, teve uma fala da Karina que ela disse assim, e eu fiquei com vergonha. A gente tem vergonha de ser enganado, né? Esse é o Parece que a problema. gente- Parece que a culpa não gente... foi nossa, é, né? E a culpa não é nossa. Então não é pra ter vergonha, porque não. parece É que pra a gente reclamar. É bem tapado, né? Isso. Fala, nossa, mas não é possível que eu caí nesse golpe do vigário. Não é possível que eu se envolver com essa pessoa. Não é possível. Né, Né, doutora Kelly? E aí, o que você nos Isso. conta? Bom, primeiramente, quero te dar os parabéns, Kátia, por ter relatado algo que que você está contente, deu É, certo. sim. Por quê? Muitas vezes, como a Veloso disse, É a Kátia importante. Veloso disse, a pessoa tem vergonha do que aconteceu, mas é muito mais comum falar do que não deu certo do que falar do que dá certo. É verdade. Então, isso é importante também. Sim. Devemos, sim, falar quando você se sentiu lesado, enganado, Tem que reclamar. tem que reclamar. Mas também dar os créditos para quem merece, Isso. quando está Quando a dando gente é bem certo. atendido, Quando é bem né? Quando- atendido. Tem que reclamar e Exato. tem que elogiar. É. Isso. Exato. Exatamente. E assim, o que vocês falaram, muitas vezes, né, quando acontece isso daí, você é como se você se sentido que você foi feito, dependendo se for uma compra, alguma coisa, foi feito de bobo, ou foi lesado, ou, no caso, né, que apareceu aqui, foi do exame,
ela se sentiu desrespeitada. Desrespeitada. Então Precisa é ser pior acolhida, ainda. né, Kelly? Tem que ser- Tem que ser. Ainda mais nesse momento tão íntimo. Isso, meu é. Deus, Deixa- o deixa exame até- já é horrível. Deixa eu É. retratar minha fala, que eu falei assim, a gente não tem que se sentir com vergonha. A gente não tem que sentir com vergonha no sentido assim, porque você não fez nada de errado. Mas eu entendo ela ficar com vergonha, Sim, porque você se pelo- sente desrespeitada e desres- pela situação, pela né? situação. Não em ter si. vergonha, assim, no sentido de sentir que a gente que foi responsável É, por aquilo, Isso, né? isso. exato, exato. E isso realmente tem muito a ver, você colocou muito bem, Kátia, sobre a frustração, né? Então, às vezes a gente acha que é somente uma frustração, é algo que não foi legal. Do ponto de vista psicológico, pode mexer muito, e muito bem colocado foi, né, a Regina aí colocou, quando ela tiver que fazer o exame de né? novo, pode vir o gatilho, Uhum. né? Então, isso às vezes, pega lá no fundo muito mais do que a gente imagina, do que pensamos. E isso, olha, se vocês verem outros programas, eu já falei muito disso, mas é assim. Muitas vezes tem algumas coisas que são faladas para nós e que nós guardamos isso. Por exemplo, quando tem alguma coisa, engole o choro. Uhum. O que no vídeo ela falou? Não, eu não posso chorar, Posso não sei chorar, o quê. né? Não é Então, possível que eu vou chorar. Porque é algo que é incutido aqui na nossa cabeça. Engole o choro. Desde criança, né? Desde criança. Meu, você foi burro mesmo, né? Outra coisa que às vezes acontece, você já devia saber que isso daí era, Uhum. né, algo enganoso. Ai, que- O que acontece? Essa frustração vai aumentando. E às vezes você procura alguém porque você está querendo esse acolhimento. E às vezes o é só acolhimento, autocrítica. Às vezes a pessoa querer um suporte, ou às vezes até uma ajuda. Meu, aconteceu isso, o que eu vou fazer? É. Como eu posso resolver? Meu, Pra cara, que eu reclamo? pra que E às vezes o outro fala assim, ai, vai, também não é nada, Não né? vale a pena, nada, Não vale a não pena. vale a E pena. desvalida o que a Isso. pessoa está Totalmente. sentindo. né? Aliás, a gente pode É. até trocar, né? Não é pra quem eu reclamo, pra quem eu denuncio. Porque isso tem que ser uma denúncia. É uma já virou denúncia. reclamação, né? Uma denúncia. Exato. E muitas vezes não é tanto o dinheiro que você perdeu. Às Não, vezes é não isso, é é o isso. jeito como você foi tratado. Como foi, exatamente, como você foi enganado, desrespeitado. E aí vem tudo isso aí. Então, na psicoterapia, nas terapias integrativas, na psicoterapia também, é esse momento de você conseguir seu autoconhecimento, Uhum. né? E um autocuidado também, para você conseguir se colocar quando acontece alguma coisa. Uhum. E olha, sentir raiva, a tristeza, a frustração é normal. Não vá guardar isso lá dentro. Uhum. Coloque para fora. Uhum. Mas também, né? Não, além de não deixar guardado, vá em busca dos seus direitos. Isso. Então, isso, porque o que o ser humano mais quer é justamente isso, né? Sentir acolhido, Né? se sentir querido. E a Kátia falou, né? Aonde buscar ajuda, o que Onde fazer? buscar ajuda, Nós né? temos aí, né? Temos. As dicas da semana. Vamos ver? Muito bem. as nossas Aí. dicas. Vamos lá. Eu não enxergo. Cair aqui, num lógico. golpe, o que posso fazer? De repente, né? De repente, Isso. Fazer né? alguma coisa. Comprou alguma coisa pela internet e não foi, Aqui, não ó. recebeu, né? Isso. Procon. Porque cada um tem uma especialidade. Sim, perfeito. Então, o Procon, produto que não chegou, curso prometido e não foi, entregue. Gente, eu vou contar um negócio, mas é coisa rápida. Mas eu era bem novinha, eu caí num conto do vigário que o cara ligava falando que eu ganhei uma promoção, que eu acho que eu tava participando mesmo. Uhum. Só que daí você tinha que comprar o número de chip.
tá. Você lembra Sim, dessa época? aham. Só que daí, gente, aí eu falei, não, vou lá comprar tal. Aí ele falou assim, não, porque os nossos clientes... Na hora que ele falou nossos clientes, eu falei, Opa, tem algo errado. Oi. Eu falei, não. Aí eu entendi que era um golpe, mas eu fui indo, né? Fui indo, mas eu lembrei assim, caí no golpe. Caí no na golpe, hora. Aí não gosto. É bem... Mas, Kátia, eu Exato. caí no golpe. isso, né? Eu entrei num site para comprar um livro que estava sendo lançado super famoso. Eu queria o livro. Empolgadíssimo, ainda comprei 2, porque dá um de presente. E nunca mais Pergunta viu. se o livro chegou. Nunca Tá esperando. mais Chegou. O Eu livro já nunca comprei uma chegou. bolsa uma vez que nunca chegou. Nunca chegou. É. Então, eu tenho uma amiga Quem nunca? Quem Quem nunca? nunca, né? Eu tenho uma amiga que comprou um videocassete na época do videocassete, entregaram a caixa, ela pegou, nossa, toda feliz, a caixa pesada, pôs na mesa, abriu, tinha tijolo. Ai, gente, que ódio. Tijolo! Então você percebe, gente, a gente cai em golpe, todo mundo gente- cai. todo Não mundo. tem vergonha de você cair no Por golpe. mais que a todo gente mundo fique cai. atento, uma hora você tá ali meio Empolgado. distraído ou muito empolgada com a Empolgado. compra e quando você vê... Aquela já foi. oferta que te faz é... Irresistível. Irresistível. Brilho o zoinho, né? gente? Exato. Então, nós temos o PROCON, o consumidor.org para verificar. Isso daí é bom para Pra empresas verificar. grandes, para Uhum. estar verificando. Esse é outro que eu acho que não é que todo mundo sabe. A Delegacia de Crimes Cibernéticos. Cibernéticos. Cibernéticos, É ótimo. exclusivo para... Exclusivo. O meu vai vir pra aqui, isso. meus É. livros que não chegam. Exato. E assim, eles vão investigar, eles vão atrás. O New SaferNet também, golpes online, fraudes, Olha, perfis falso. Uhum. falsos. E assim, eu não, né? Nós colocamos aqui o Reclame Aqui, porque na dúvida, quando você ouve uma vozinha lá, será? Vai lá no Reclame. Só que assim, pessoal, o Reclame Aqui, toma cuidado, tá? Porque tem gente que gosta de ver pelo em ovo. Também, é. Então, Tem que usar o discernimento, o né, querido? Bom discernimento. senso. Exato. Bom Porque senso. tem coisas que realmente. Quando a você tá gente lê a vendo- reclamação das pessoas, a gente vai vendo, né? Isso, Nossa, mas isso é né? exagero, Não, isso daqui tal. é- Ah, mas isso aqui... Não, mas Não. também tem gente que tem o vício de ficar reclamando. É. Então tudo vai ligar lá pra reclamar. Mas eu já Tem, deixei né? de comprar justamente porque eu fui no Reclame Aqui e eu vi um monte de gente falando que comprou e não tinha recebido Aí é o produto. diferente. Aí é diferente, né? Então, eu vou contar rapidinho também o caso. Pode Manda contar. ver, Pode manda ver, contar. Kelly. Pode contar. Então, que foi assim. Era bolsa. Adoro bolsas, tá? Então, eu lembro, era R$80. 4 bolsas. Era uma maior, uma mochilinha, uma Ô, mas aí carteira e uma eu também, também conto mesmo, hein? Gente, eu comprei. Era Eu comprei cair por no- 60 Minha quatro nossa, e recebi. 80 conto, 4 carteiras, não, 4 bolsas. Ah, nem. Não, mas aí tem um detalhe. Eu comprei. Faz mais de um ano que eu tô usando. É excelente. Então, não Eu é comprei por conto. 64. era, Então, não e era. recebi. Tô Tá vendo? usando, Porque a gente tem é. que ver e pesquisar. O Aí, meu ó. era. O O meu meu era. era. Agora o meu. Não, eu tô usando essas bolsas até hoje. Faz mais minhas de um também, eu ano. tô usando. Só que assim, o porquê? Aí teve alguns comentários de gente que comprou. Ah, mas não é couro legítimo. Mas, Ah, gente, hoje chegou, chegou, 80 reais, Cara, gente. chegou. 80 aí reais, já tá 4 demais. bolsas. É lógico que não é couro. É lógico que não é Só que couro, o né? detalhe, na descrição falava, tá? Que era Na material descrição sintético, falava né? que era material sintético, que não tinha divisórias dentro. E teve explicava. gente reclamando que não era Mas, couro, Kelly, que não tinha... Porque a pessoa Ah, não lê a não descrição leu. também, Mas, né? Kelly, eu já vi Exato. gente reclamando do livro. Aí você fala, você não gostou do livro? Não, porque ele chegou atrasado. Não, então você não gostou do livro, você não gostou foi da entrega. Da entrega! O pessoal coloca isso. esse livro, coloca lá, quantas estrelinhas você dá pro livro? De 1 a 5. Eles colocam 2. Aí você vai ler o comentário. 2 porque o livro chegou com atraso. Então, Ué, Mas não, aí a não culpa é não o é o livro. O livro. livro não veio É, sozinho é o livro. andando por conta própria. Então, quer dizer, precisa ter Tem que ter esse discernimento. discernimento. Agora, não é golpe. Não é, não é. É verdade. É verdade e É verdade maravilhoso. esse bilhete. Isso. Ó, não tem as letrinhas pequenas, tá grande Não aqui. tá pra tudo você tem, ver. exato. Vocês, clientes especiais, devido ao Dia do Cliente, aqui no mês de setembro, valores especiais para todas. Eu já Todas as disse terapias. Todas, não Todas, é sorteio, todas as Não é terapias e sorteio. todas as pessoas, né? Tem que entrar em contato, fala qual Sim. terapia que você quer, que a gente vai te contar qual o desconto que você vai ganhar. Mas é Exato. até dia 30 de setembro e tem que falar que viu aqui no Pode Não pode Contar. contar, hein? Exato. Isso aí. Né?
certo? Podemos chamar a agenda, então? Vamos lá pra agenda Vamos lá, da agenda semana. da semana? Olha lá, pessoal, de novo aqui, né? Dia 11, eu e a Kelly, Quinta Essência, tema de setembro, depressão, é às 19h30, grupo misto adulto. Valor colaborativo R$35, tá? Vou falar rapidinho que a gente já tá em cima da hora. Mas- Tem o nosso curso de tarô com a Isso. Kátia, dia 13, aula, né, Kátia? É o curso que já está em andamento, nós temos 13 aulas, é o encontro mensal, e quem tiver interesse, entre em contato, porque logo mais a gente já vai vir com novidades aí de outras turmas. E se quiser, né, Kátia? Na nossa última turma, a gente teve a visita, né, do filho da Lu, que foi participar com a Foi gente. uma participação especial. Então, quem quiser assistir e Pode. ver uma aula, pode ir. Entre em contato Ah, lá que a gente excelente. toma dá mais informações, Né? né? Então você vai aprender, como a Kátia falou no último programa, né? É um curso para o autoconhecimento. Você vai aprender a tirar tarô? Vai. Mas é para autoconhecimento. E de bônus ainda vai conhecer o óleo essencial, a assinatura de cada arcano, porque a Kátia é a nossa professora de aromaterapia, né? Também temos ali o nosso... Esse aqui, gente, voltando, é pago. Tem que entrar em Isso. contato para saber mais informações, tá bom? Pode Porque assistir aqui- uma aula gratuita, mas Isso. tem que entrar em contato. Isso, tem que entrar em contato. Ali, o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, este é gratuito, misto, crianças são bem-vindas, né? Você pode se inscrever no dia para assistir a aula do dia, só que tem que entrar em contato pelo WhatsApp antes, porque como nós estudamos 3 livros diferentes, então a cada semana vem um tema. Essa semana, agora do dia 17, o tema é Jesus e as parábolas, tá bom? Tem mais aí, voz de Deus? Voz... O principal. O escolhido. Ah, não, Olha aí. mais, é. Aulas de reiki personalizadas, como a gente está sempre falando aqui no Pode Contar, né? Para aquelas pessoas que não conseguem acompanhar grupos, tem aí horários diferenciados, às vezes trabalha de final de semana, só tem disponível o domingo ou à noite, ou poucas horas por dia. Nós temos aqui as nossas aulas personalizadas do nível 1 ao mestrado, né? Pode ser online, pode ser presencial, pode ser online e presencial, com apostila, certificado, mentoria após aula. As aulas são comigo lá no Bem Viver ou à distância, tá? A constelação sistêmica em grupo também comigo, né? Que agora nós estamos fazendo aí os atendimentos em grupo de constelação. Tem que entrar em contato lá no Bem Viver. Esse aqui a gente tá falando, dando ênfase pro presencial. Tem pessoal que faz também o grupo online, mas esse daqui a gente tá fazendo presencial. Entre em contato lá no Bem Viver se você quer, de repente, conhecer. Falar, não sei se é pra mim a constelação. Vai Não sei se é pra conhecer, mim. né? Então vai participar, vai assistir de repente, sim. né? Que daí é uma ótima Conhecer. oportunidade de você conhecer aí um pouco mais sobre essa dinâmica. Tem mais? O principal. A Olha cereja aí! do bolo, gente. O nosso luminar está chegando, né? Um dia para se conectar, para se reconectar com a luz interior. É o dia todo, é presencial lá no Bem Viver, das 8 às 18h30. Todas nós estaremos presentes. Uma com ótima oportunidade vivências, para quem ainda né? não conhece a gente Arte terapia, pessoalmente. aromaterapia, Vem visitar a conversa, gente. meditação, reiki. Vai ter comidinhas, lanchinhos, vai ter Cheirinhos. cinema, vai ter de tudo, Cheirinhos, gente. Vai ser um dia muito especial para ficar o dia todo. As inscrições ainda estão abertas. Entre em contato com a gente. Você quer conhecer o Bem Viver? Quer conhecer uma de nós? Né? Já Uma das conhece, Já quer é um levar dia que já alguém conhece tudo especial? Esse daqui é um dia também, como é na virada da primavera, né? Isso, é pra primavera, Então, celebrando a É primavera. pra gente também Celebrar a aprender primavera. aí a se preparar para o novo ciclo que vai chegar. É isso, gente? É isso. É Acabamos? isso. Então, Então, muito obrigada gente, por muito hoje. obrigada. Obrigada, Até semana que obrigada. vem. Um Beijo, beijo. tchau. Tchau, tchau.